Fica ligado, né? Se não der certo, mas tem que ser com jeitinho, tá bom? Vai, qualquer dos ouvidos vai dar certo se você pedir com jeitinho. Vamos falar da nossa saúde agora? Você sabe me dizer qual é a taxa de colesterol? A sua aí? Um levantamento realizado pelo Instituto Ipsos mostrou que 67% das pessoas não sabem qual é a sua taxa atual. E eu me incluo nessa, viu? Eu também não sei. E esse é um número preocupante, levando em consideração que o colesterol alto afeta cerca de 18,4 milhões de brasileiros. E como agora, em agosto, é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, o cardiologista Alexandre José Ferreira está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Doutor Alexandre, bem-vindo, tudo bem? Bem-vindo. Me sinto muito bem, Gisele. E boa tarde a você e aos telespectadores. Obrigada. Doutor, colesterol é uma coisa que a gente pensa, colesterol é uma coisa ruim, mas não, né? Ele tem que ser só na medida certa. Qual que é a diferença do colesterol e o que é que a gente precisa ter no nosso organismo? Gisele, o colesterol é uma substância que constitui parte da membrana das células e entra também na formação de alguns hormônios, como o estrogênio, testosterona e também na vitamina D. Ele, dentro do nível normal, que no adulto o colesterol total é até 200 miligramas, na criança e no adolescente é menos, é abaixo de 160, ele dentro do nível normal ele não causa problema, ele é necessário para a saúde do ser humano. Certo. Uma coisa, Gisele, também que a gente precisa dizer é que o colesterol total sozinho, ele não tem tanto valor. É importante as frações, que são o HDL, que é o colesterol bom, que tem que ser sempre acima de 40, e o LDL, que é o colesterol ruim, que em geral ele tem que ser abaixo de 130, mas em determinadas situações ele pode estar abaixo de 70 e abaixo de 50. Também Nos vai fazer pacientes, mal? Não. O LDL, que é o ruim, tem que estar sempre abaixo de 130. Mas em determinadas situações, como um indivíduo que já tem placas nas carótidas, já teve infarto, já operou o coração, a chamada ponte de Safena, esses indivíduos precisam manter o colesterol ruim, que é o LDL, abaixo de 70. E alguns temos que manter abaixo de 50. São os pacientes de muito alto risco. De um modo geral, para a população, a gente pede LDL abaixo de 130. Certo. Qual que é a frequência que a gente tem que medir esse colesterol? Todo mês, a cada 6 meses, a cada ano? Gisele, eu sou cardiologista de adulto, mas hoje de manhã eu conversei com pediatras, até porque eu viria aqui, e é assim, na criança, em geral, após os 10 anos, alguns pediatras já pedem aos 7 anos. Mas se a criança tiver algumas situações especiais, como doença precoce, doença arterial coronariana precoce na família, se a criança tem diabetes, se a criança tem hipertensão arterial, já se mede a partir dos 2 anos. No adulto, digamos, a criança e o jovem que não teve colesterol, mede-se a partir dos 20 anos. E a periodicidade vai depender do nível. Se aos 20 anos o colesterol está bem normal, a pessoa é orientada para manter bons hábitos de vida e repete-se dali 5 anos. Se o paciente tem mais de 40 anos e dependendo das suas chamadas comorbidades, que são doenças associadas, por exemplo, a pessoa tem colesterol, mas tem diabetes, tem colesterol e é fumante, tem colesterol e é sedentário, nós muitas vezes dosamos o colesterol a cada 6 meses, a cada ano, dependendo, cada situação é particular. Claro, cada um vai ter que avaliar. Se for um cidadão normal, pode ser a cada ano? Sim. Perfeito. Sim. E qual que é o risco, doutor, desse nível alto do colesterol ruim para o nosso coração? O problema que pode trazer para o nosso coração? Tá. Eu sempre digo que o colesterol alto é um inimigo silencioso. Diferente do diabetes, o diabetes que é o açúcar, a glicose elevada dá sede, a pessoa emagrece, urina muito, tem boca seca. O colesterol alto, ele não dá sintoma. Ele provoca entupimento nas artérias. Então, se entupir no cérebro, a pessoa tem o chamado acidente vascular cerebral isquêmico. Se entupir a carótida, que é essa circulação do pescoço, que leva sangue até o cérebro, a pessoa também pode ter
o chamado AVC, acidente vascular isquêmico, ou um chamado AIT, ataque isquêmico transitório. Se entupir a coronária, a pessoa pode ter angina, que é a dor no peito de esforço, ou pode ter um infarto, que é quando a artéria fica totalmente entupida. Se a pessoa tiver entupimento nas pernas, nas artérias das pernas, a pessoa vai ter a chamada claudicação intermitente, que é o quê? Quando a pessoa anda, dói a barriga da perna. Então, o colesterol alto, ele é um inimigo silencioso por isso, porque o sintoma aparece pelo entupimento. E isso pode levar alguns anos. A pessoa pode ter... Até a pessoa identificar? Sim. Aí é um problema. Sim. Tá certo. Então, é por Gisele, isso que a gente lembra, né, o combate ao colesterol alto, né, doutor? E é importante, Gisele, enfatizar à população isso, que os fatores de risco associado, como fumo, diabetes, pressão alta, vida estressante, vida sedentária, agravam a situação do colesterol alto. Soma-se ao colesterol alto esses fatores de risco que provocam mais entupimento nas artérias do organismo. Ou seja, tratar um monte de outras coisas também, o colesterol, alimentação, saúde, enfim, tudo junto para não ter esse problema. Doutora Alexandre, obrigada por começar a semana aqui com a gente, com ótimas dicas para a gente cuidar da nossa saúde. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigado a você, Obrigada. Gisele, e a Rick Recorte. É isso aí, obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada, querido. Tá com pressa? Então, tchau. Posso ir? Pode, querido. Vamos para o intervalo, pessoal, mas na volta vamos falar sobre o perigo da poluição para as crianças que ficam nos carrinhos de bebê. Eu volto já.